Fala galera, terça-feira à noite, pós-GP da Áustria de Fórmula 1, etapa 11 de um total de 24 neste ano de 25, e agora temos a notícia bombástica sobre a qual todos estavam ansiosos para saber. Futuro do Max Verstappen, será que ele sai da Red Bull? Agora a Sky Sports Itália reporta que ele já tem um contrato encaminhado com a Mercedes, informação de última hora que foi publicada no Twitter aí do veículo jornalístico italiano e detalhada um pouco no site deles. Inicialmente houve ali uma dúvida sobre quem ele poderia substituir na Mercedes, a gente foi a fundo e sim, o Russell seria o defenestrado aí das flechas de prata. Então a informação basicamente é a seguinte: Verstappen negociou com a Mercedes, ele substitui George Russell a partir de 2026, tendo como companheiro o Andrea Kimi Antonelli, novato italiano, que teve aí o acidente com o próprio Max lá na etapa de Spielberg. Então, essa é a notícia. Basicamente, o que está pendente? O aval de parte da diretoria da Mercedes. A gente sabe que a diretoria da Mercedes não é só o Toto Wolff, apesar dele ser o CEO e chefe de equipe. Ele é um dos acionistas, inclusive, mas tem a própria Daimler-Benz, a Mercedes montadora, digamos assim, e a Ineos. Então, ele precisa do aval desses stakeholders, desses shareholders aí da Mercedes para ter o Verstappen contratado, assinar ali o papel. Além disso, né, o que a gente tem de informação? O Verstappen teria aquela cláusula passível de ativação, a cláusula de saída da Red Bull, no caso, né? Então, ele estando ali fora do top 2 do campeonato, ele poderia, na metade do campeonato, na verdade, ele poderia ativar essa cláusula para sair da Red Bull. É o que, inclusive, reporta o comentarista de Fórmula 1, Robert Dormos, ele que foi, aliás, ex-piloto da categoria pela própria Red Bull, então tem informação privilegiada aí no paddock da elite global do esporte a motor. Então, recapitulando, temos esses fatos todos. Você já está mais que convidado a deixar a opinião aqui, porque trata-se de uma notícia bombástica verdadeiramente, né? Quem sabe aí Verstappen fechando com a Mercedes para 2026. A gente faz as devidas ressalvas. A Sky Sports F1 da Itália tem bastante credibilidade, mas não é uma notícia oficial. O Motorsport.com não conseguiu confirmar essa informação por hora. Claro, estamos nos debruçando sobre essas informações todas. Você está mais convidado a comentar. Não esqueça também de deixar a curtida aqui no vídeo e hypar o conteúdo. Hypando, o YouTube verifica que você está interagindo com o conteúdo da melhor forma possível. Se inscrever e ativar as notificações também. Obviamente, nesta quarta-feira, pré-GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, a gente tem o programa Telemetria. E claro, de quinta-feira em diante, toda a cobertura da etapa de Silverstone lá na Inglaterra. Aliás, vai ser muito interessante de quinta-feira em diante a gente ver como o Verstappen vai se comportar no dia de mídia da Fórmula 1 e nas subsequentes entrevistas lá na etapa britânica, né? Certamente será questionado sobre o assunto e, claro, é muito possível que muita coisa venha à tona aí nas próximas horas, antes mesmo do dia de mídia. Então vamos ficar de olho em como o Max se comporta, em como a Red Bull e também a própria Mercedes, especialmente na figura do Toto Wolff, vão reagir a essa notícia de última hora da Sky Sports F1 da Itália. Agora, a principal pergunta é justamente o que será de George Russell caso tudo isso seja confirmado. Russell, que assim como o Andrea Kimi Antonelli, tem contrato com a Mercedes só até o fim de 2025, então nem poderia receber uma multa ou qualquer coisa que o valha, mas o Antonelli é a grande promessa aí da Mercedes, né? Toto Wolff deposita esperança no piloto italiano, e embora o próprio austríaco tenha elogiado muito o Russell ao longo dessa temporada de 2025, na qual ele inclusive venceu o GP do Canadá, agorinha, o Russell, claro, tinha a concorrência do Verstappen, e agora fica de olho nas possibilidades futuras. Caso não renove com a Mercedes, ele pode ir para a própria Red Bull, quem sabe, numa troca aí, embora não seja exatamente uma troca entre pilotos, considerando as duas equipes baseadas na Inglaterra, a austríaca Red Bull, que tem a sua base em Milton Keynes, e a alemã Mercedes, que tem a sua base em Brackley e também em Brixworth, na Inglaterra. Russell na Red Bull é algo que faz sentido? Sob certo aspecto, sim, embora ele tenha outras possibilidades. A gente cita aqui, inclusive, uma apuração do editor global de Fórmula 1 do Motorsport.com, Ben Hunt, que dá conta ali de que a Aston Martin tem interesse no piloto da Inglaterra. O Russell, claro, vem muito bem nessa temporada, já venceu corrida lá em 2022, primeira vitória dele aqui no Brasil, aliás, mas ele tem ali algo a resolver caso queira ir para a Aston Martin. Vamos lembrar, para 2026, a Aston tem tanto o Fernando Alonso, espanhol bicampeão mundial da Fórmula 1, quanto o canadense Lance Stroll sob contrato. O Stroll, sabemos, é filho do dono da equipe, o Lawrence.
A Aston, que aliás terá motores Honda ano que vem, hein, galera? Muita gente se confunde e acha que ela seguirá com unidades de potência da Mercedes. Não, terá unidades de potência da Honda nesse primeiro carro projetado pelo Adrian Newey ali no time de Silverstone. Então, Red Bull é uma possibilidade, embora a Red Bull também não pareça estar muito bem das pernas para o próximo ciclo da Fórmula 1, que se inicia ano que vem, porque ela fabricará com parceria aí, da Ford o próprio motor. Mas as informações preliminares dão conta de que o projeto da Red Bull não é dos melhores e o próprio Toto Wolff explorou isso nesse aliciamento ao Verstappen, digamos assim. Ele disse recentemente que a Red Bull precisa de um milagre para estar competitiva em 2026, certamente querendo ali dar mais credenciais para contratar o Verstappen e agradar ao staff do piloto holandês. Então, Red Bull não é uma garantia de competitividade, a gente está vendo agora até que a Red Bull está sofrendo mesmo com o Verstappen. Se você analisar Tsunoda, Lawson e companhia limitada, o sofrimento é ainda maior. E claro, a Aston tem esse entrave, digamos assim. E a outra possibilidade recentemente aventada foi a Cadillac, embora de maneira bem mais remota. Cadillac que entra na Fórmula 1 ano que vem com motores da Ferrari, pelo menos até o fim de 28, essa é a informação oficial. A Cadillac buscando aí possibilidades para o seu lineup de pilotos de agora em diante, né? Já estamos em agosto praticamente, claro, primeiro dia de julho, mas a Fórmula 1 entra de férias em agosto no verão europeu e é ali que as equipes, marcas e players têm que definir, pelo menos encaminhar tudo para o ano subsequente. É o caso, claro, do lineup de pilotos de todas as equipes, inclusive a própria Mercedes. O Toto Wolff, aliás, tinha dito na Áustria que tinha como prazo, pelo menos em agosto, até a conclusão ali das férias, definir a sua dupla para 2026. Segundo a Sky Sports Itália, teremos então Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli lá nas flechas de prata. E claro, a Cadillac ainda não tem ninguém contratado. Russell poderia ser uma opção, caso fique aí sem contrato para 2026, por que não? Mas, a gente reitera, a Aston tem ali uma certa negociação com o staff do piloto, não chamaria de negociação, na verdade, conversas, e claro, a Red Bull, perdendo o Verstappen, pode ficar desesperada aí no mercado, mas não tem ali o maior poder de barganha para o próximo ciclo da Fórmula 1, conforme explicado pela questão dos motores. E aí as outras vagas realmente estão fechadas para o Russell, né? Racing Bulls, porque que ele disse, ele pode ir para a Red Bull. Outras equipes todas já têm pilotos aí, pelo menos, encaminhados. E na perspectiva da Cadillac, aliás, o Drugovich pode ser um dos concorrentes do Russell, Drugovich, que é um dos nomes interessados nessas duas vagas ainda em aberto. Por hora, segundo a apuração do Motorsport.com, o favorito para uma das vagas é Valtteri Bottas. A gente quer saber de você, para onde vai George Russell caso o Verstappen de fato seja confirmado na Mercedes em 2026? Te agrada a ida do holandês às flechas de prata no próximo ano? E claro, o que vai ser dessa Mercedes com o Verstappen e dessa Red Bull sem o Max? Mercedes com o grande rival de Hamilton substituindo o Lewis em delay e a Red Bull sem o seu principal piloto aí que guia pela equipe desde 2016. Galera, comenta, senta o dedo no like, hypada também é muito importante e claro, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal. A gente se vê na próxima, um abraço, tchau, tchau!